Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa segunda aula. Nós iremos falar sobre nós vamos iremos a falar sobre os fundamentos e as contribuições da neurociência no aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá. Bem, então, nós entendemos o que é aprendizagem, né? Vamos começar, então, com o conceito de aprendizagem, né? Como a neurociência vai contribuir para a aprendizagem. Então, o que é aprender? Então, aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos, de habilidades e novas atitudes. Então, quando aprendemos algo, aprendemos habilidades, coisas novas e, por isso, consequentemente, temos novas atitudes. A aprendizagem também é um fenômeno neural e ela pode ser um somatório, deixa eu voltar aqui, um somatório, deixa eu pôr esse setinho aqui, de muitos processos complexos que faz com que adquiramos novos conhecimentos, habilidades e atitudes de modo a adaptar o cérebro a novas atividades. Então, sempre que aprendemos algo, o nosso cérebro se adapta àquilo que nós aprendemos. Então, essas são o conceito, né, as definições que nós temos de aprendizagem. Deixa eu só pegar um resumo aqui. Então, a aprendizagem, como todos sabem, é um fenômeno neural. Então, ela está conectada com os circuitos do nosso cérebro. E nós temos, a partir daí, elementos importantes na neurociência da aprendizagem, que são a capacidade que nós temos de reter a informação. Como nós fazemos isso? Como aprendemos, né? Então, nós temos os elementos importantes nesse processo. A atenção, o nosso foco, a nossa atenção ao que acontece, a nossa memória, que é guardar aquilo que a gente aprendeu, o estado emocional e a linguagem verbal e escrita, a inteligência e as funções executivas. Então, o que é a atenção? A atenção é a capacidade, né, de ter foco naquilo que me interessa, num ambiente cheio de estímulos distratores. Ela é composta por diferentes circuitos cerebrais. Então, na escola, na faculdade, em qualquer ambiente de aprendizagem, se a gente não tiver foco, dificilmente vamos aprender. E, às vezes, é difícil ter foco quando há muitos estímulos, principalmente para crianças, para adolescentes, né? Às vezes, a gente está numa sala de aula que tem muitos estímulos, celulares, computadores, a janela está aberta, a criança está vendo pessoas passando, indo e voltando. Então, se não temos foco, se nos distraímos com facilidade, pouco aprendemos, não só na escola, mas no ambiente social, normalmente onde estamos. Por exemplo, uma palestra com muita gente, no auditório imenso, que há muitas pessoas passando para lá e para cá, carros, sons diferentes, é difícil a gente manter o foco. Por isso, quando temos atenção, quando o nosso cérebro tem atenção, ele foca naquilo que é interessante e não fica tão preso, não fica tão distraído a tantos estímulos. E é composta a nossa atenção por alguns circuitos, né? O circuito da vigília, tá? O circuito orientador e o circuito executivo. Então, são circuitos cerebrais. A vigília é quando nós estamos acordados, predispostos ou dispostos a aprender algo, né? Quando vamos com vontade de aprender, predispostos, eu quero aprender, eu vim aqui porque isso me interessa. Então, estamos vigilantes, né? Nós estamos cansados, com sono, raramente com sono, vamos aprender algo. Então, estar vigilante, estar acordado. O circuito orientador, ele faz com que nós escolhamos e direcionamos o nosso foco para aquilo que nos interessa, né? Ele se localiza no nosso lobo central e ele é responsável pelo nosso foco.
quando estamos acordados e interessados, atentos, né, com atenção àquilo que nós estamos interessados em aprender, esse circuito nos ajuda a nos orientar, a escolher, né, o que queremos fazer, o que queremos aprender. E o executivo, o circuito executivo, que não dispersa, que nos faz não dispensar tão facilmente diante dos distratores, né? Por exemplo, quando a gente, hoje em dia, né, eu dou aula também na faculdade, né, na graduação, e eu vejo os meninos muito presos ao celular, né? Hoje até as crianças, né, na sala de aula têm celular, os adolescentes, e aquilo prende a atenção muito mais do que uma aula. E nem sempre você vai fazer uma aula cheia de firulas, né? Entre aspas, né, gente? Uma aula animada, uma aula show. Eu costumo dizer que aprender às vezes dói, né? Às vezes cansa. Você vai dar uma teoria, uma matéria, se o aluno, o aprendente, o estudante não estiver vigilante, orientado para aquilo que ele quer aprender, ele não vai conseguir executar, se ele não tem atenção, né? Então, esse executivo, a nossa vontade de aprender, a nossa necessidade de aprender, nos faz não se pensar facilmente. E aí a gente tem que ter atenção de desligar o celular, ou de colocar no silencioso, guardar o celular para poder aprender. E o celular faz com que percamos rapidamente o nosso foco. Ah, bom, isso posto, né, com esses circuitos, a atenção, para além disso, ela precisa ter alguns fatores importantes. São eles. O aprendizado, o conhecimento, ele tem que ser significativo, né? Ele tem que fazer sentido para mim, né? Porque eu estou aprendendo isso? Como objetivo aprender a estar nesse curso, né? Estar estudando. Por que eu quero estudar esse assunto ou não aquele? Então, tem que fazer sentido para nós, né? Geralmente, nós, enquanto professores, a gente costuma sempre atrelar a nossa teoria, a teoria que a gente está ministrando, ensinando, a uma questão prática, a um exemplo, para significar aquele conteúdo, aquele tema, aquele conhecimento que estamos tentando passar para os nossos alunos. Então, é preciso que ele seja significativo e é preciso também despertar o senso de necessidade. Talvez não precisaremos do conteúdo naquele momento, mas mais à frente, sim, né? Por isso que muitas vezes o cérebro descarta por si só aquilo que não nos tem significado, que a gente não sabe para que serve, né? Eu comento sempre, para mim, no meu caso, a matemática, né? Muitas vezes eu estudei função, né? Geralmente no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, mas ela não me trouxe significado, eu não uso no meu dia a dia, então o meu cérebro descartou. Eu aprendi para fazer uma prova, mas logo perdi esse conhecimento que foi de curto prazo, né? Que eu guardei pouco só para uma necessidade. Então, eu tenho conhecimento que está sendo ensinado tem que ser significativo e tem que também ter, nós temos que ter necessidade dele, né? E, por exemplo, meu sonho é ser médico, fazer medicina. Mas para chegar à medicina, eu tenho que concluir o ensino fundamental, o ensino médio. Então, ele vai ser necessário para mim mais na frente, certo? Bom, depois da atenção, outro elemento importante que nós temos é a memória, né? A memória é importante e ela pode ser de curto e de longo prazo. Nós temos tipos diferentes de memória que vão sendo articulados, né, no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a memória curta é aquela que nós guardamos para resolver algum problema, coisas rápidas. Por exemplo, nós precisamos guardar o número de telefone para ligar para um certo local, para um certo lugar, para resolver um problema. Depois que o problema foi, resolvido, nós esquecemos esse número, né? Então, foi uma memória de curto prazo. A de longo prazo é aquela que traz alguma emoção para a gente, que foi algo que aconteceu, que foi importante e que a nossa memória ela vai guardar. Um acontecimento emocional ou um acontecimento que nós temos que, para sermos aquilo que a gente quer ser, para se formar um médico, né? Eu falei do exemplo da medicina, a gente aprende a fazer, por exemplo, a suturar uma cirurgia, né? O paciente,
a fazer uma intubação. Isso, né? A memória, ela vai fazendo, praticando, treinando, até que isso ela guarda, porque é importante, né? Para ser um bom médico, ela precisa ter esse procedimento, é saber fazer esse procedimento. Ele é operacional, para a profissão do médico funcionar. A do professor, do mesmo forma, né? Se você trabalha aquele conteúdo, então você vai estudar, você vai ler, você vai fazer resumos, porque aquilo vai ser importante para você, né? E de tanto você ler, resumir, aprender sobre o assunto, ler sobre o assunto, você vai cada vez falar melhor sobre ele. Então, a memória ela pode ser de curto e longo prazo, e ela vai ser operacional e procedimental, né? Nesse sentido do procedimento, de aprender a fazer, vai ser procedural. E aí nós temos aqui, né, um quadro de Salvador Dalí, né, que foi um psicólogo, que trabalhava, e um artista plástico, né, que trabalhava a questão do tempo. A gente percebe aí na tela alguns relógios se derretendo, né? Então, os críticos, né, que falaram sobre essa obra, eles dizem que ele quis mostrar que o tempo passa muito rápido, né? E que nós entendemos que algumas coisas vão permanecer na nossa memória, mesmo com o tempo se esvaindo, mesmo que em uma memória longínqua, lá atrás, e outras coisas nós vamos esquecer, e tá tudo bem, né? Então, em alguns casos, em algumas situações, a memória vai permanecer, vai ser duradoura, até que ela vá sumindo, mas sempre vai ter lá no fundo uma memória boa, e aquelas que nós não foi tão boa e que nós não damos tanta importância, não foi tão importante, né? E ela vai sumir, né? Por isso, a nossa memória é flexível, é plástica, né? O nosso cérebro vai se adaptar e vai guardar aquilo que é importante para nós. Outro elemento para que a aprendizagem aconteça é o nosso estado emocional. Então, o que é nosso estado emocional, né? Como o cérebro enxerga o nosso estado emocional? É compreender o papel do nosso cérebro em nosso estado emocional, que é controlado pelo sistema límbico. Então, se a gente compreende como nos sentimos diante de certas situações e de certas atitudes, o nosso cérebro vai processar isso de forma a guardar aquilo, a otimizar aquilo que sentimos ou descartar. Então, quando faz sentido, desperta a nossa emoção, ou que nós, enquanto professores, despertamos no nosso aluno algo que foi importante, que tem um significado, o cérebro vai entender que pode ser uma memória de longo prazo, que nós vamos guardar por muito tempo. E é fundamental essa memória para o nosso processo de ensino-aprendizado, né? Não no caso de decorar e esquecer, mas guardar aquilo como importante que vai nos servir para novos conhecimentos, para que avancemos em nosso processo de ensino-aprendizado. Então, quando há um desequilíbrio emocional nos alunos, no momento em que é apresentado um tema, se aquele aluno não está bem, eu estou utilizando aqui a questão de alunos, né? Se o aluno não está bem, se a pessoa não está bem em receber um novo aprendizado, dificilmente ela vai reter, né, esse conteúdo, o processo não vai caminhar. Então, aí existem diversas variáveis, né? O aluno que chega à escola ou a pessoa que está no processo de ensino-aprendizagem com problemas emocionais graves, né, depressão, é, alguma ansiedade excessiva, fome, não está vendo bem, não está ouvindo bem, não está bem emocionalmente, dificilmente ele vai reter, né, o que ele aprendeu, o que foi ensinado, o que ele não aprendeu, né, porque ele está lá, mas ele não está lá. Então, o processo emocional, ele é importantíssimo para a nossa aprendizagem, para que o processo se efetive verdadeiramente, né? Então, é preciso que estejamos em equilíbrio emocional. Então, quando vamos buscar uma nova aprendizagem, precisamos aprender a separar, né, aquilo que está nos perturbando naquele momento, deixar lá fora e não, agora eu vou aprender, né? Estar atento, estar focado. E é preciso compreender, então, como o cérebro faz isso, né? Se você não está bem, o cérebro vai rejeitar aquele conhecimento. E aí,
eu trouxe para vocês. Eu não sei se vocês, alguns de vocês já devem ter visto essa imagem, né, que é do filme Divertidamente da Disney, que ganhou até um Oscar, inclusive, né? Ele se passa dentro da cabeça de uma criança, dessa menininha aí, que ela, no caso, tem cerca de 10, 11 anos, eu esqueci o nome dela, gente. Mas o filme está disponível, né? Quem tem na Netflix, acho que também no YouTube. Ele é interessante para ilustrar isso que eu falei das emoções, né? Porque todas elas são importantes para a gente. Ela, dá para perceber, né, que expressa alegria. Esse aqui da ponta esquerda, esse personagem, ele expressa medo. O segundo personagem, com esse foguinho aí saindo na cabeça, a raiva, a ira. Depois da menininha, nós temos um sentimento de tristeza e temos também o sentimento de nojo, né? A outra personagem. Então, o que que isso quer nos dizer? Nos ensina o filme, né? O que que ele nos passa? Que as memórias, elas são fixadas por emoções. Então, aquilo que a gente viveu de bom, né? Já confirmo, repetindo o que eu falei com vocês, possivelmente vai ficar guardado na nossa memória para sempre, mesmo que a gente não lembre dos detalhes com a idade, né? Se não tivermos aí um problema mental, nem psicológico, a gente consegue guardar aquelas boas memórias. Uma boa memória, por exemplo, é quando somos crianças e os nossos pais brincam conosco, saem para um passeio, isso fica para sempre em nossa memória. E também o filme vem nos ensinar que cada emoção é importante. Nós não podemos ser só alegres, ou ser só tristes, ou só medrosos, né? Cada um tem um papel na nossa vida, no nosso aprendizado. Por exemplo, a tristeza, que é um sentimento que nós não gostamos, mas ela também é necessária, né? Porque a gente não é feliz todo o tempo, né? Como se mostra nas redes sociais, a gente só mostra imagens da gente se divertindo, sorrindo em lugares maravilhosos, bonitos. Mas tem dia que a gente não está assim, que a gente está triste, que a gente quer ficar sozinho, mais recolhido, mais reflexivo, e isso é normal, né? Então, o cérebro não nos engana, a tristeza faz parte. Também a questão do medo, né? O medo ele nos faz sobreviver. Já pensou se não tivéssemos medo de nada, né? Como seria a nossa vida? Nós viveríamos em perigo, fazendo coisas que a gente não teria medo, por exemplo, de um leão, que ele nos atacasse, de atravessar uma rua em movimento, sem olhar para um lado e para o outro. Então, o medo é importante. A alegria, acho que ela me chama Melina, se não estou enganada. Eu já assisti o filme, mas esqueci o nome da protagonista, né? A Melina, ela vive alegre, mas a gente não vive todo o tempo alegre, né? Como eu disse, a gente tem tristeza, mas a gente precisa também da alegria, a alegria que nos impulsiona, que nos dá vontade de continuar, de fazer coisas novas, de aprender coisas novas. Então, a alegria é importantíssima, assim como a tristeza. A raiva, né? O que que de raiva pode ter de bom, né? A raiva, gente, segundo o filme, eu entendo que nos ensina que nós não podemos nos acomodar com as injustiças, né, da nossa vida, da sociedade. Às vezes a gente vê uma injustiça, fica com raiva e age, né, para não deixar que a injustiça permaneça. Então, a raiva também é importante. Claro que não é essa raiva de sair batendo nas pessoas, ficar sempre mal-humorado, né? São momentos. Nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de medo, momentos de raiva e momentos de nojo, né? Por exemplo, o nojo, se você tem no filme, né, ele ensina que você, por exemplo, não vai comer uma comida estragada, ou você não vai ficar num lugar que você percebe que está sujo, mal cheiroso. Então, cada um desses sentimentos nos ensinam algo, faz com que tenhamos condições de aprender de forma adequada, né? E, além disso, o filme também nos ensina que as memórias elas podem ser apagadas e que está tudo bem, né? A gente não tem que esquecer também, às vezes pode ser algo bom, esquecer algo que aconteceu com a gente que não foi bacana, quando a gente a memória apaga, risca, elimina, é para o nosso próprio bem, né? E a memória vai influenciar a pessoa, né? Porque aquilo que a gente guarda de bom, a gente quer ter de novo, a gente quer fazer mais coisas boas para ter mais memórias boas, né? E nós temos um arquivo de memória. Às vezes a gente
tenta muito lembrar o nome de algo e não lembra, mas a gente lembra das características, só não sai o nome. Então, a memória ela vai associando, aí as pessoas falam assim, puxa pela memória, né? Porque ela faz associações de cores, de luzes, para que possamos, para nos ajudar a lembrar, né, daquilo que a gente acha que esqueceu. Continuando, nós vamos falar agora da linguagem, que é outro elemento do nosso cérebro. Então, o cérebro, ele conecta todo o nosso processo, né? Ele concentra e conecta todo o nosso processo de compreensão e emissão da nossa linguagem. Então, faço necessário compreender o que escutei, né? Eu escuto, mas será que eu compreendo o que eu escutei? Para fazer a conexão com a área de emissão para que a comunicação seja adequada. Então, muitas vezes, nessas provas que são contextualizadas, as provas do Enem, por exemplo, se a gente lê, mas não entende, né, nós conseguimos ler, decodificar o código da linguagem, mas não conseguimos compreender o que lemos. Então, o cérebro vai conectar esse processo de compreensão e de emissão para que a linguagem seja adequada, né? Como é que isso é processado? Nós temos uma anatomia no cérebro chamada anatomia da linguagem, e aí tem duas áreas, né, no nosso cérebro que são essenciais para isso, né? Ele concentra esse processo de compreensão em duas áreas. A área de Broca, que é do lado esquerdo do cérebro, e a área de Wernicke. A área de Broca, que fica no giro frontal do nosso lado esquerdo do cérebro, ela vai fazer com que a gente compreenda, né? A gente imita a nossa linguagem verbal, compreende o que escutamos e imitamos, fazemos a emissão, façamos a emissão dessa linguagem, falarmos, né? Falarmos ou escrevermos. E a área de Wernicke, que fica do lado direito, é responsável pela compreensão, né? Por isso que, às vezes, em um acidente, um acidente vascular cerebral, ou um aneurisma, ou um acidente, se essas duas áreas são afetadas, a pessoa perde a fala ou não consegue conectar o que foi falado, né? Não consegue entender. Então, é preciso que elas estejam funcionando para que nós compreendamos o que escutamos e façamos essa conexão da língua com a compreensão e da emissão. Então, eu escutei, eu entendi e eu posso falar sobre o que eu aprendi. Vamos falar também, aqui eu deixei passar, gente, deixa eu voltar. Vamos falar também sobre a inteligência, né? Que é outro elemento importante no processo de ensino-aprendizagem. Né? A inteligência ela é um conceito bem abrangente, né? Que consiste na capacidade de adaptar o cérebro e raciocinar. Não só antes, né? Há muito tempo atrás, a gente entendia o conceito de inteligência como sendo aquela pessoa que dá conta de fazer uma prova e tirar uma nota máxima. Quem tirou nota menor não é inteligente, baseado em uma prova, ou baseado, por exemplo, no jogo de xadrez, né? Houve um tempo que um grande e famoso jogador de xadrez, que eu não me lembro o nome, mas tem sempre nessas redes sociais, no YouTube, ele competiu com o computador. E aí o computador conseguiu ganhar dele no xadrez. Ninguém conseguia, né? Então, assim, nós não somos 100% inteligentes em uma área. E nem uma prova prova que somos ou não inteligentes. Apenas uma prova, né? Na verdade, a prova prova aquilo que nós precisamos ainda aprender e aquilo que ainda não precisamos quando não temos tanta facilidade de aprender. E segundo, Gardner, né? Todo mundo conhece, que também é um estudioso da inteligência, né? Ele foi um psicólogo cognitivo do conhecimento educacional, inspirou-se também na metodologia de Jean Piaget. Ele fala que nós temos 8 inteligências, 8 tipos de inteligência. Então, não é apenas uma inteligência, né? Nós temos 8. Quais são elas? Deixa eu passar aqui, gente. Passei duas, né? Nós temos a inteligência. Desculpa, pessoal, vou voltar. Nós temos a inteligência verbal, que é essa que a gente fala, que é a habilidade que temos de escrever e falar.
né? Escrever bem e falar bem. Tem pessoas que conseguem fazer uma dissertação perfeita. Normalmente são pessoas que leem muito, que gostam de ler livros clássicos. Eu, por exemplo, eu gosto de ler até bula de remédio. Eu não consigo ficar sem ler nada. Não que eu seja boa na dissertação, né, muito boa, excelente, mas eu gosto de escrever. Aprendo escrevendo, né? Eu faço resumo quando estou estudando para alguma coisa, eu tenho que escrever. Eu leio e faço um resumo, um fichamento, isso facilita, porque eu tenho a minha linguagem verbal mais aflorada, mais facilitada. Além da linguagem verbal, a segunda é a lógico-matemática, que é aquela pessoa que consegue resolver com facilidade, tem habilidade para resolver problemas matemáticos, cálculos, raciocínio lógico-matemático. E tem já pessoas que a matemática para ele é um bicho de sete cabeças, né? Não gosta, só aprende aquilo que é necessário, as quatro operações, né? Então, mas tem pessoas, crianças, por exemplo, com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, normalmente, não é regra, mas pela minha experiência na educação inclusiva, gostam muito de matemática, porque é uma coisa rápida e que tem um resultado rápido. Já textos, eles se perdem nos textos, tem muita coisa para ler, aquilo ali cansa, e aí demora muito, né, para chegar ao final. E eles preferem, então, eles são muito melhores na inteligência lógico-matemática. E também aqueles que têm a inteligência visoespacial, né, são boas na questão do espaço, de ler mapas, visualizar um espaço, saber se organizar, se localizar, né? Então, essas pessoas, eles têm a visão espacial mais desenvolvida, têm mais habilidade nesse tipo de inteligência. Temos também a corporal sinestésica, né? Que é a conexão entre o corpo e a mente. Geralmente, ela é muito aflorada em bailarinos, dançarinos, pessoas que têm força, equilíbrio, esportistas, né? Flexibilidade. Já tem pessoas que falam, nossa, eu não danço não, porque eu sou duro que nem um pau, né? Não consigo, nem o cabo de vassoura, não dou conta de movimentar. Você vai para um lado, eu vou para o outro, porque essa inteligência não é tão desenvolvida, não existe essa habilidade. Temos também a inteligência musical, que é aquelas pessoas, né, que aprendem a tocar o instrumento musical só de ouvido, né? Não precisa nem fazer aula. Tem pessoas que tentam porque tentam tocar o violão, o piano e tem muita dificuldade. Então, a inteligência musical ela é muito presente em compositores, em atores, em cantores. Temos a inteligência interpessoal, que é aquela em que nós saibamos que nós temos e que faz com que nos relacionamos bem com todas as pessoas, que saibamos sair de situações difíceis, melindrosas, que temos a reação adequada para a situação que vivemos, né? Já tem outras pessoas que não têm essa habilidade aflorada, que, por exemplo, se ela está chateada, ela demonstra no rosto, né, imediatamente que está, né? Se ela está insatisfeita, também não consegue disfarçar. Não tem essa habilidade, né? Também temos a inteligência intrapessoal, que diz respeito ao conhecimento de si mesmo, né, de saber o que quer. Essa eu acho importantíssima para todo mundo, né? Nós sabemos aonde eu quero chegar, por onde eu vou, no que eu sou mais forte, qual a minha inteligência que eu tenho mais habilidade, que é mais aflorada, que é mais perceptível, né? Essa inteligência interpessoal, de reconhecer-se, de saber o que quer. E tem a naturalística ou naturalista, que é aquela que você atua sobre o meio ambiente, é, você convive bem com o meio que vive, né? O meio ambiente, tanto natural, a natureza, como onde você está. E aí, gente, nós, enquanto educadores, médicos, professores, nós precisamos identificar isso, né, nos nossos alunos, nas pessoas em quem estamos ensinando, ministrando o curso, e aproveitar disso, né? Predominantemente, é, planejar diferenciado o trabalho, de acordo com essas habilidades, e com certeza, né, vamos ter mais sucesso. Então, esse é o GAD, né?
Alvarenga, e ele fala o seguinte, né? Que para cada pessoa existe um tipo de educação. Então, a educação não é única, não é homogênea, não é uma só para todo mundo. Vamos, então, para o último elemento, que é as funções executivas. Então, é o fazer, é o pegar a mão na massa e fazer. Então, a gente aprendeu. O que vamos fazer com aquilo que aprendemos, né? Então, as funções executivas é um conjunto de habilidades e capacidades que permitem executar ações necessárias para atingir um objetivo. Então, eu tenho que planejar e executar aquilo que eu aprendi. Então, muitas vezes a gente planeja e não dá certo, porque às vezes a gente não flexibilizou, não fez um planejamento prévio, não analisou os dados. As pessoas executivas que têm essa inteligência aflorada, ela sabe primeiro analisar com calma, depois ela vai planejar, colocar no papel, e só depois ela vai executar. Bom, gente, nós estamos chegando ao final do vídeo, mas eu vou começar um assunto e nós vamos continuar na nossa próxima aula e também através de textos, né? Que é o assunto da metacognição, que está lá no nosso plano de ensino, né? O que é uma metacognição? Né? Qual o conceito que temos? Que também é o nosso cérebro quem processa. Então, a metacognição é a capacidade que nós, seres humanos, né, do ser humano, de monitorar e autorregular os processos cognitivos. A essência do processo metacognitivo parece estar no próprio conceito do ser. Tá erradinho aí, viu, gente, de selfie, mas é ser. Vou corrigir e postar para vocês. Ou seja, na capacidade do ser humano de ter consciência dos seus atos e pensamentos. Qual é essa consciência? Então, depois de tudo isso que eu disse, da nossa atenção, da nossa memória, das nossas emoções, nós temos consciência de como aprendemos. Então, eu sei que eu sou uma pessoa emotiva, eu sei que também meu foco, eu sou dispersa, preciso melhorar o meu foco. Então, eu tenho consciência disso, então eu vou mudar. Meta, né? Metacognição é mudar a forma de aprender, consciente daquilo que eu sei sobre mim, do meu autoconhecimento. Aqui tem um esqueminha, né? Que fala do indivíduo que ele é metacognitivo. Então, ele interage, né? Ele se conhece, então ele tem o conteúdo, ele vai atrás daquilo que ele precisa, que ele quer aprender, que é necessário para ele. E o incentivo faz com que ele se organize para aprender esse conhecimento, né? E aí ele vai interagir com o ambiente onde ele vive, com a sociedade, no trabalho, em casa, na família, com as pessoas. Ele sabe o que ele quer e ele vai se organizar para isso. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, né? Sobre as estratégias da metacognição para o aprendizado. Então, essa metacognição, essa mudança na forma do conhecimento, faz uso de elementos como o próprio conhecimento e a regulação da cognição. Né? De que maneira eu aprendo? Como eu vou regular isso? E, de acordo com os psicólogos que estudam sobre esse processo de evolução metacognitiva, a teoria da mente, ela pode ser usada por nós humanos como ferramenta para fins de sobrevivência. Né? O que eu faria que ela fosse igual em todas as culturas? Então, nós nos adaptamos e mudamos quando nós temos situações e precisamos sobreviver. Eu posso dar um exemplo, né, da Covid-19, né, Covid-19, que até então, no ano anterior, em dezembro, a gente terminou o ano tudo bem, né, em 2019, quando começamos 2020, uma pandemia assola o mundo. Aí a gente teve que aprender a conviver com máscara, a ficar recuado, a ficar mais recuado em casa, aprender a trabalhar em home office, aprender a usar os meios de comunicação, as mídias sociais. Eu, por exemplo, eu tive que aprender a fazer videoaula, tive que aprender a usar o Meet, o WhatsApp, o Instagram, a gente usou de tudo que a gente podia para fins de sobrevivência, né? Então, essa metacognição, ela nos ajuda a sobreviver. Então, é importante, né, sabermos como aprendemos, de que maneira aprendemos, e a partir desse conhecimento, melhorar nossa atenção, nosso foco, a nossa memória. E a neurociência nos ensina isso através de estratégias, que nós também vamos falar sobre elas em nossa próxima aula ou em nosso próximo material, que eu deixarei para vocês. Ok?
Gente, dúvidas no fórum, eu vou colocar uma provocação lá para vocês agora, sobre a aula, e nós vamos conversando sobre isso. Eu agradeço a participação de todos. Deixo aqui a bibliografia. Eu usei o livro de Flavel, que fala sobre a metaconexão, né, o estudo da metacognição. Ele tem traduzido na internet, em PDF, no Cielo, certo? Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou encerrar, né, a gravação e agradeço a vocês.